pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se já for inscrito, confirma se a sua inscrição continua ativa e o mais importante de tudo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu sou Eduardo Leitão e na pauta de hoje eu vou estar falando novamente sobre aquela jornaleira que não cansa de atacar o presidente. Vou comentar a respeito da resposta do ministro Fábio Faria na Rede Jovem Pan no início desta semana e não vou comentar, como de costume, a pauta internacional. Hoje vou falar sobre a direita radical que tanto nos assola e pode vir a comprometer a reeleição do nosso presidente. Então, bora pro vídeo. No decorrer desta semana, todos nós vimos a jornaleira Miriam Leitão dizendo publicamente que o presidente deveria ser censurado e banido das redes sociais para impedir a sua reeleição. Essa é a democracia brasileira. Esta é a mulher que diz que foi presa durante o regime militar por estar lutando pela democracia. Esta jornaleira propõe banir o presidente das redes sociais e retirar a sua liberdade de expressão. Mas eu nunca vi esta jornaleira falando nada a respeito do 9 Dedos, dizendo que quer regular a imprensa. Isso ela não se pronuncia. Claro que não, comunista sem vergonha. Foi presa inocentemente durante o período militar, não é? Assim como tantos outros, assim como a Janete, Dilma, ou o Daniel que foi treinar em Cuba. O que será que ele foi treinar em Cuba? Espanhol? Duvido muito. Mas assim são os esquerdopatas. Então a jornaleira Miriam Leitão, que não perde a chance de atacar o presidente, está por aí dizendo que o presidente deve ser, assim como Trump, banido de todas as redes sociais e seja impedido de se reeleger. Mas esta mulher é um gênio. Eu só fico imaginando o seguinte: se o 9 Dedos, por desgraça, voltar ao poder e de fato regular a mídia, não seria esta senhora também calada? E se bem me recordo, o 9 Dedos já fez comentários a respeito desta pessoa e não foram os melhores. O que ela está defendendo então? O que ela é contra? O Brasil? A si própria? Tudo? A pergunta pode ser retórica, mas a realidade mostra exatamente quem é esta pessoa e o que ela representa, assim como toda a caterva da rede global que há de se acabar. Miriam Leitão, não seja ridícula. Você que se diz uma jornalista, uma pessoa da mídia, dizer que quer banir o presidente das redes sociais para tirar a liberdade de expressão que ele tem? Você, como disse o presidente muito bem, não será lembrada por nada. Você nunca foi parte da política, você nunca foi convidada a ser sequer uma secretária, uma pessoa que comenta sobre economia, uma pessoa que se diz jornalista. Miriam Leitão, defender a liberdade de expressão deveria ser a sua prerrogativa e não defender a censura. Mas é isso que vocês da esquerda querem: a censura, o controle absoluto. Mas eu vou falar mais tarde neste vídeo que vocês não estão sozinhos. E no início desta semana tivemos o ministro Fábio Faria no programa Morning Show da Jovem Pan, dando a sua resposta para as acusações sofridas em virtude de uma participação sua em um evento em que estava Alan dos Santos, que está com pedido de prisão decretado e tido como foragido. O ministro Fábio Faria não sabia da presença de Alan dos Santos neste evento, mas quando lá estava e viu o mesmo, não se retirou. Até aí nada demais, um evento fora do país, ele manteve a sua postura de ministro e lá continuou. Mas diversas calúnias foram criadas, diversas narrativas foram declaradas por jornaleiros da imprensa vermelha, como ninguém mais, ninguém menos que Noblar caluniando pessoas, Noblar criando narrativas. Que coisa impressionante. E outra pessoa que também adora criar narrativas fantasiosas se aproveitou do fato e inventou até um jantar que nunca existiu, com a presença do ministro e Alan dos Santos. E esta pessoa é o professor aloprado, papagaio louco, Marco Antônio Villa. O que se esperar destas pessoas, não é mesmo? Mas o ministro, no programa Morning Show, deu toda a sua versão verdadeira dos fatos, comprovadamente, apresentou as evidências. A apresentadora esquerdista do programa, a apresentadora substituta, tentou cortar o ministro antes do tempo devido e ele disse: vocês falaram de mim por 8 minutos, então são por 8 minutos que vocês vão me ouvir.
e assim ele o fez. E provou que sim, estava no evento e que não sabia da presença de Alan dos Santos, que não apoia Alan dos Santos, tampouco apoia a prisão arbitrária decretada para o mesmo, mas que não apoia aqueles que têm uma opinião favorável ao governo e de maneira instantânea tem uma opinião negativa a respeito do governo, e Alan dos Santos sim teceu diversas críticas nada construtivas a respeito do governo ao longo da sua jornada no extinto canal Terça Livre. Eu, assim como ministro, também não sou fã do trabalho de Alan dos Santos, acho que deixa muitas falhas. Mas claro que não apoio a medida descabida de decretar a sua prisão por crime de opinião, assim como foi feito com um famoso deputado e um ex-deputado que estão pagando pelo crime de terem se expressado livremente em um país onde você só pode se expressar com a autorização dos iluminados do Planalto Central, aqueles deuses fantásticos. Então, ministro, ótima resposta, tudo esclarecido. Eu quero ver agora a narrativa de pessoas da esquerda, como este Noblar, como o professor Papagaio e todos aqueles que vivem de criar calúnias e narrativas falsas para, mais uma vez, tentar comprometer o governo federal e principalmente a figura do presidente de alguma forma. Mas uma notícia muito interessante que eu vi essa semana foi a Gazela Saltitante e seus comparsas da CPI circense, assim como Renan Canalheiros e Omar Aziz, que eu sempre trago aqui, acusado de desviar dinheiro da saúde enquanto governador do Amazonas, com toda a sua família incluída nisso também. Bom, eles querem criar uma nova CPI. A CPI que vai tentar implicar o presidente com os atos ocorridos desde novembro de 2021 até o presente momento. Que atos são esses? A nova variante do Xing Ling vírus, meu Deus. Claro, o presidente criou esta nova variante que está tirando vidas de pessoas inocentes. A culpa é do presidente, eles querem criar uma nova CPI para isso. Porque, segundo eles, só se escuta CPI no Brasil. É a única forma de que a justiça seja feita. Ou seja, mais uma vez, o desespero de uma gazela, a busca de uma gazela e seus comparsas bandidos para que tenham algum holofote, para que possam aparecer na mídia de alguma forma. Será que nós vamos rir com outra CPI? Eu espero que sim, porque se vier à tona, se de fato for criada uma nova CPI, já que nós estamos pagando por isso, eu quero pelo menos me divertir novamente. E pessoal, normalmente eu termino o vídeo com a pauta internacional, mas hoje vai ser diferente. Eu vou falar de um assunto que está incomodando a todas as pessoas que querem a reeleição do presidente, que querem um Brasil democrático e, acima de tudo, livre. É a chamada direita bolsonarista, radical, marxista, por assim dizer, porque não se separam em nada da esquerda de fato marxista. São apenas o outro lado da mesma moeda. São pessoas radicais, pessoas absolutistas e totalitárias que fazem com que a direita de fato, a direita conservadora, a direita que preza pela liberdade de direitos, perca sua reputação. Porque essas pessoas se colocam como se estivéssemos todos do mesmo lado. Eu vou contar um pequeno episódio que ocorreu recentemente. Como eu disse no vídeo anterior, eu estaria estreando um programa com os meus companheiros do Instituto Liberdade Conservadora em um outro canal criado por um jornalista recentemente cancelado por um comentário infeliz que fez na rede Jovem Pan. Nós entramos num acordo de colaboração e parceria onde nós colocaríamos o nosso conteúdo no ar neste canal, que, pensava eu, estava sendo administrado e gerenciado por este jornalista, e para minha surpresa não era o caso. Então não havia contrato, vínculo empregatício, ou seja, nós apenas colaboraríamos com este canal para que o mesmo viesse a crescer por ser uma voz supostamente conservadora que preza pela liberdade. Para minha surpresa e de meus companheiros, viemos na véspera da nossa estreia descobrir que este canal na verdade é comandado por um certo major. E este major se manifestou de uma forma que nós, em sã consciência, não poderíamos continuar com a nossa parceria com este canal. Exigências como: se um convidado se recusa a fornecer o seu contato para ele e para o jornalista em questão,
que nós nem o levássemos no nosso programa. O conteúdo é nosso, o convidado vem por convite nosso, e este major queria ditar o que nós poderíamos ou não fazer, e por conta disso encerramos a nossa parceria naquele momento. Então trata-se de uma chamada direita que se diz bolsonarista, um termo que eu abomino integralmente. Eu sou apoiador do presidente, sim, enquanto servidor civil colocado no poder pelo voto popular. Mas eu não sou bolsonarista, o presidente não é representante de nenhum partido, o presidente não é um partido. Nós não estamos aqui tentando criar um novo peronismo à brasileira. Não. Nós confiamos na pessoa que nós elegemos para o cargo máximo da nação, cargo de presidente da República. Mas estas pessoas que se dizem bolsonaristas, direitistas radicais, que estão prontos para uma guerra para que o presidente seja reeleito, estas pessoas não me representam enquanto conservador, enquanto pessoa que preza pela liberdade. E se isso me faz não ser uma pessoa de direita, pois que assim seja. Continuarei prezando pela liberdade acima de tudo. Continuarei prezando para que todos possam se expressar da forma que desejarem. E assim sendo, não mais colaboraremos com este canal. Mas com esta história toda, me veio em mente o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, onde havia um major também, que era o Major Porco. Este Major Porco, depois de libertar os bichos, depois de tiranizar os humanos, depois de criar o socialismo na fazenda, criou a sua ideologia, a sua própria ideologia partidária, digamos assim. Um bolsonarismo, como eles querem criar, podemos colocar, não é? E este major sequestrou cães para criá-los e doutriná-los dentro desta ideologia. E no fim das contas, quando tentaram tirar este Major Porco do poder, os cães o defenderam sem sequer saber porquê. E a nova geração de porcos e outros animais continuaram seguindo a ideologia deste Major Porco, mesmo sem se dar conta do porquê o estavam fazendo. E no final das contas, os porcos que colocaram as regras, uma das regras sendo jamais andar em duas patas, andamos apenas de quatro porque somos animais diferentes dos humanos, somos melhores. E no final das contas, os porcos andavam de pé, bem vestidos, bem servidos, se relacionando com os humanos e explorando os outros animais. A minha analogia aqui quer dizer o seguinte: Major Porco, se você se comporta como esquerdista, se você tem uma visão totalitária, eu sinto muito lhe dizer, mas você é um esquerdista, você é um marxista, ainda que diga o contrário. Pessoal, com essa eu vou ficando por aqui, fiquem todos muito bem e até a próxima.